Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na graça diária, falando a respeito do Evangelho da Graça. Nós encontramos na carta de Paulo aos Romanos. E hoje eu quero falar do capítulo 5 de Romanos, que ele traz para nós os benefícios práticos do Evangelho. Romanos capítulo 5, do versículos 1 a 11. Hoje nós vamos ver, então, 7 bênçãos importantes que são concedidas ao cristão por meio de Cristo. O mediador entre Deus e o homem, o canal de todas as bênçãos divinas. Hoje nós vamos ver alguns deles. Capítulo 5, versículos de 1 a 5, que diz assim: Assim, pois, porquanto somos justificados por meio da fé, temos paz para com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, para quem nos aproximamos por meio da fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos deleitamos na esperança da glória de Deus. Mas não somente isto, mas também nos gloriamos em nossas aflições, porque compreendemos que a aflição aperfeiçoa a paciência em nós, e a paciência produz a esperança, e a experiência a confiança. E a confiança, ela não confunde, porque o amor de Deus é derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O primeiro grande benefício desfrutado pelos que foram justificados mediante a fé em Jesus Cristo é a paz com Deus por meio do nosso Senhor. A guerra chegou ao fim. As hostilidades cessaram. A obra de Cristo removeu todas as causas de inimizade entre a nossa alma e Deus. É por meio da graça que nós deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos seus amigos. Nós recebemos uma segunda bênção. Obtivemos igualmente acesso a uma condição indescritível de favor diante de Deus. Somos então aceitos no amado e, portanto, somos tão queridos e próximos de Deus quanto o próprio Filho amado. O Pai, ele estende o seu cetro de ouro para nós e nos recebe como filhos e não mais como forasteiros. Esta graça, este favor, abarca todos os aspectos da nossa condição diante de Deus. Uma condição perfeita e permanente como a de Cristo, pois nós estamos nele. Como se isso não bastasse, também regozijamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, olhamos adiante com alegria, aguardando com expectativa o tempo em que não apenas contemplaremos o esplendor de Deus, mas também seremos manifestados com Ele em glória, como nos diz João capítulo 17, 22 e Colossenses 3, 4. Não temos outra maneira de entender o significado pleno dessa esperança na terra. Nem deixaremos de nos maravilhar com ela na eternidade. A quarta bênção decorrente, então, dessa justificação, como diz aqui Paulo, no versículo 3, que também nos gloriaremos nas próprias tribulações e aflições, não no desconforto
presente, mas nos resultados futuros. A coexistência da alegria com a aflição é um paradoxo para nós. É muito espantoso para a fé cristã. O oposto de alegria é pecado e não sofrimento. Um dos resultados da tribulação é a perseverança ou a firmeza. Seria impossível desenvolvermos perseverança, firmeza, confiança em fé, se não tivéssemos dificuldades. Paulo ele prossegue explicando que a perseverança nas aflições, nas tribulações, produz experiência. Quando Deus vê que nos mantemos firmes durante as tribulações e pedimos que Ele realize a sua obra e seus propósitos por meio delas, Ele nos concede o seu selo de aprovação, pois fomos testados e aprovados. A consciência de sua aprovação, ela vai nos encher de esperança. Sabemos que Ele está operando em nossa vida. Sabemos que Ele está desenvolvendo o nosso caráter por meio das aflições, das tribulações. Isso nos dá a certeza de que, tendo começado a boa obra em nós, Ele há de completá-la, como nos diz Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar. E o versículo 5 nos diz que essa esperança não vai nos deixar confuso. Se esperássemos por algo e descobríssemos posteriormente que essa expectativa não se concretizaria, nossa esperança seria envergonhada ou frustrada. Mas não. A esperança na salvação, porém, jamais será envergonhada. Não seremos decepcionados, nem descobriremos que confiamos numa ilusão. Mas como podemos ter certeza disso? Porque o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus pode se referir ao nosso amor por Deus ou seu amor por nós. Aqui trata-se do segundo caso, pois os versículos 6-20 descrevem algumas provas claras do amor de Deus por nós, derramado, outorgado pelo seu Santo Espírito. No momento em que cremos, inunda o nosso coração com esta expressão do amor eterno de Deus. Por meio delas, nós temos a certeza de que Ele vai nos conduzir em segurança até o céu. É o seu amor. Depois que recebemos o Espírito Santo, percebemos que Deus nos ama. É só por meio da habitação do Espírito Santo de Deus em nossos corações que podemos entender, compreender e experimentar o amor de Deus. Não se trata de uma sensação vaga ou mística de que alguém lá em cima se preocupa com a humanidade, mas é uma convicção profunda de que um Deus pessoal nos ama, de fato, como indivíduos. E isso, amados, é muito importante guardarmos em nossos corações. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o selo da promessa. Quando cremos em Jesus, quando recebemos Jesus como Senhor e também Salvador das nossas vidas, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que habita em nós e assim derrama porções diárias do seu amor eterno, fiel e infinito sobre as nossas vidas. Essas são algumas das bênçãos que nós recebemos, alguns benefícios práticos do Evangelho das Boas Novas, que é o próprio Jesus habitando em nós. Que Deus abençoe você.
E amanhã vamos continuar sabendo quais são as outras bênçãos concedidas aos cristãos por meio de Cristo. Que Deus abençoe você e até amanhã.